Tudo bem? Hoje a gente vai fazer a live sobre o mochilão na Ásia. A convidada especial de hoje é a Gabi. Ela passou mais de 2 meses viajando pelo Sudeste Asiático por vários lugares. E a gente vai fazer várias perguntas para ela, desde como foi o planejamento financeiro, planejamento realmente de roteiro, tudinho que vocês tiverem dúvida também, pode mandar aqui que a gente vai responder. Beleza? E conforme vocês forem chegando, peço pra ir dando um oi, falar se o som tá ok, a luz tá ok, todas essas coisinhas, né? Porque eu só me vejo e não me escuto. Então dá uma agitinha boa. E aí, a Gabi já chegou aqui, vai chamar ela. Só aceitar, Gabi. Não apareceu um request pra você? Oi, Oi, tudo bem? Como você tá? tudo bem? E você, Fê? Também com saudade, né? Saudades, é verdade. Saudades. Muito tempo morando perto e Fê, sem já se vou ver, pedir no caso. desculpa que minha câmera tá zoada, né? Tá cheia de pontinho, assim, tá meio suja. Mas é isso, gente. É o que temos. Acontece com todo mundo, né? Então, a gente recebeu várias perguntas, né, sobre o seu mochilão. Acho que qualquer pessoa tem, né, ao pensar. Eu lembro quando você contou que ia, eu fiquei assim, cara, como assim mais de 2 meses viajando pela Ásia? Como assim? Porque, assim, é muita coisa envolvida, né? Então, vou começar. De onde veio essa ideia da Ásia, assim? De onde veio a ideia da Ásia? Bom, sou libriana, né? Gosto de experimentar tudo, assim. E aí eu acho que a Ásia surgiu como uma forma também de eu me conectar com coisas completamente diferentes do que eu estava acostumada, sabe? Porque é tudo realmente muito diferente lá, sabe? Comparado aqui, né? Então, acho que eu sempre me atraí muito pelo diferente, eu sempre me atraí muito pelo, sabe? É, Enfim, pelo diferente mesmo. Então, veio pra minha cabeça assim, Ásia. E aí também lugares lindos, né? Maravilhosos. Eu meio que me baseei nisso pra ir. Aí quando cheguei lá foi mudou. Perguntaram também, né, como é que foi o seu, já que você falou já de cultura, né, que é diferente, como é que foi esse choque de cultura? Você já estava meio que esperando, mas como você falou, né, na hora que chega é bem diferente. Na hora que cheguei é bem diferente. E assim, vou falar um pouco dos países que eu fui, né? Que eu visitei. Que foram Tailândia, Uhum. Laos e Filipinas. E aí eu já fui 2 vezes, né? Já fiz 2 viagens. Na primeira viagem eu fui para Tailândia e Filipinas. E na segunda viagem, que foi a do ano passado, que eu fiquei 2 meses e meio, eu fui para Tailândia, Filipinas e Laos. E aí, assim, Tailândia é um país diferente, mas ele é bem industrializado, assim, já, sabe? Então, já tem caos na cidade. Só que é doido, porque é uma mistura de caos de cidade, assim, trânsito, várias motos, e a cada esquina tem um templo budista, né? Porque é um país budista. Então, é interessante ver de que forma que essas duas coisas convivem, sabe? Tipo, os templos budistas, a religião, né, a espiritualidade, Uhum. com essa coisa mais industrial e mais moderna, né? Que a Tailândia tem já. E lá as pessoas falam inglês, pessoas que trabalham com turismo falam inglês, e as pessoas que não trabalham com turismo não falam inglês, mas são maravilhosas, vão tentar te ajudar de alguma forma. Então, e assim, então esse foi doido chegar lá e ver isso, sabe? Essa de essa essas duas coisas, né, convivendo assim. E o Laos já é completamente diferente. Então, cada país assim tem uma particularidade, né? O Laos é um país socialista e com regime político, social e econômico completamente diferente. Não é um país ainda muito industrializado, então assim, eu passei pela capital só e eu percebi que não era nem perto assim do que é a Tailândia, sabe? Então é tudo meio, a maioria dos lugares são de terra, sabe? Então
tem bastante isso. E Filipinas é um grande arquipélago, né? Uma ilha gigantesca, com um arquipélago gigantesco com 1 milhão de ilhas, assim. Então, são 3 países que tem, assim, cada um tem a sua particularidade, né? E você escolheu esses países, assim, meio na sorte, porque era bonito, só porque meio que sentiu, assim, Olha, vou ser bem sincera. Primeira vez que eu fui, que eu viajei, eu tinha 20 anos, né? Foi o primeiro mochilão da minha vida. E aí, eu vi uma promoção de passagem para Tailândia, porque a Tailândia normalmente é o lugar para qual rolam as promoções, assim, de forma mais assídua, né? Então eu fui e falei, cara, é isso, é isso, vou chegar pela Tailândia. Isso daí já estava meio que definido. E aí, a partir disso, eu fui pesquisando, né, outros países, assim, que eu achava interessante conhecer ali por perto. Mas na primeira vez eu tinha um mês só. Então eu delimitei, né? Falei, não, vou conhecer Tailândia e mais um no máximo. E aí escolhi Filipinas porque eu sempre gostei muito de praia, né? Sempre gostei muito de mar. E Filipinas é isso, né? Então a primeira viagem que eu fiz pra lá, eu fiz mais pensando nos lugares, sabe? Tipo assim, eu queria conhecer os lugares, entende? Mais ou menos. Aí eu pesquisei bastante sobre os lugares que eu queria conhecer, até porque eu não tinha muito tempo, né? E aí foi isso, assim. Encaixou do- dentro das coisas que eu queria, né? Esses 2 países, então acabei indo pra lá. aí da segunda vez você só foi. Da segunda vez, foi uma outra promoção que teve pra Tailândia. E aí peguei e falei, ó, agora eu quero viver essa viagem de uma forma um pouco diferente, sabe? Então, acho que é interessante eu estabelecer isso, que essas 2 viagens foram bem diferentes. Como eu falei, a primeira viagem, eu queria muito conhecer os lugares, sabe? Então eu tinha isso na cabeça já. E aí na segunda vez, eu até separei, assim, fiz um mini roteirozinho, assim, pro primeiro mês. Depois não dá pra você planejar uma viagem de 2 meses e meio, né? Tipo, até dá, mas planejar o dia a dia, assim, não tem como. Você tem uma ideia do que você quer fazer, né? E aí, nessa segunda vez, eu queria viver mais como as pessoas que moram lá, sabe? Então, assim, eu fiquei pelo menos uma semana em cada lugar que eu visitei, assim. Cada cidade, cada vilarejozinho, assim. Então, pelo menos uma semana eu fiquei em cada um desses lugares para que eu pudesse realmente viver como as pessoas viviam lá. E aí eu andava de ônibus, não peguei táxi essa viagem inteira, peguei táxi uma vez, sei lá. Mas assim, andava de ônibus, comia em lugares locais, né? Então eu queria viver mais isso. Então foram viagens diferentes por causa disso. Então, com certeza, foram aprendizados diferentes também, né? Completamente. Completamente. E a minha visão também sobre os países mudou muito. Tipo assim, primeira vez que eu fui, Tailândia, eu curti, óbvio, é um lugar incrível, né? E a primeira vez eu conheci Bangkok, que é a capital, e conheci as praias, né? Koh Phi Phi, que é a mais famosa de todas, Koh Tao, que é uma outra ilha que tem lá. Então, eu tava mais nessa vibe, né? E aí eu achei a Tailândia muito comercial, assim, muito turística. Muito turística. Dependendo da situação, você vai escolher qual que é a mais apropriada pra você, tá? Ele é um mod, é um. Que isso? Ai, ignorem, gente. Meu computador falando sozinho aqui. Que isso? Ai, ai. É um vídeo ensinando a fazer uma boca de lobo, tá, gente? Spoiler. Estava carregando e meu computador resolveu falar sozinho. Spoiler do próximo vídeo, adorei. Ai, ai. Pronto. Adorei, spoiler. E aí, esqueci até que eu tava falando, Fê. Você estava falando da Tailândia, que da primeira vez você foi nas praias Sim. famosas. É porque eu fui nos lugares turísticos, né? Eu fui nos lugares turísticos. Então, assim, eu achei a Tailândia muito turística, mas na verdade, depois eu percebi que não era a Tailândia que era muito turística, mas que eu tinha ido nos lugares muito turísticos, né? Então, nessa segunda vez, eu quis fazer diferente. Eu falei, cara, vou ficar mesmo, assim, nos lugares e ver o que tem pra fazer, né?
Então, nessa segunda vez, eu nem fui muito para as praias, fui para uma ilha só, que é Koh Tao, que eu adorei. Indico muito, assim. É ótimo para quem faz mergulho, é uma referência. E é lindo, assim. É muito legal viver esse clima de ilha. E eu gostei tanto que dessa vez eu fiquei 10 dias lá. Falei, cara, eu vou ficar 10 dias em Koh Tao. Passei Natal e tal. E aí, Uhum. e aí fui pro norte, né? Que é o lugar da Tailândia onde tem mais templos, tem uma vibe mais espiritual, assim, né? E aí era isso, fiquei rolezando de bicicleta, sabe? Fazendo essas coisas assim, vivendo o dia a dia, né? Sem tipo, eu vou fazer isso nesse dia, sabe? Que nem foi da primeira vez. Uhum. Então, por isso que. E aí a gente consegue perceber mais as coisas acontecendo, né? Então eu dei mais valor à tiazinha da esquina que vendia minha fruta preferida, que eu comprava todo dia. Eu dei mais valor também às tias que 5 horas da manhã a gente acordava para fazer algum passeio, alguma coisa, algum rolê, e elas estavam lá cozinhando. É muito doida a dinâmica, sabe? É uma outra dinâmica, assim. Lá tem muitos. É um país subdesenvolvido, assim como o Brasil, né? E a gente vê, assim, que o trabalho informal é muito comum, né? Então tem muita gente na rua Uhum. vendendo comida, por exemplo. Isso faz parte, sabe, da Tailândia, faz parte da cultura tailandesa essa comida de rua mesmo, né? Então eu dei muito valor a isso, assim, já sabia em que ponto ficavam cada tia, assim, cada tio. Então foi diferente, sabe? Uhum. Aqui, aproveitaram e perguntaram aqui qual foi o lugar que não podemos deixar de conhecer na Tailândia. Então, depende, né? Depende do que você está procurando também. Porque eu acho que essa viagem fez muito sentido para mim, mas talvez não faça muito sentido para outras pessoas, né? Então, assim, se você está procurando praia, se está procurando ilha, você vai conhecer as ilhas lá do sul, né? E aí a que eu mais gostei dessas ilhas foi Koh Tao, que é a ilha que eu voltei e fiquei mais 10 dias lá. Então, para quem já está procurando aí, pesquisando um pouquinho sobre Tailândia, já vai saber de onde é que eu estou falando. Então, Koh Tao é o lugar que eu mais gostei, assim, na Tailândia, sabe? E aí, é, quem está procurando conhecer templo, vai para Chiang Mai, que fica mais ao norte. Que foi onde eu passei também o ano novo, fiquei 10 dias lá. Tem vários passeios que dá para fazer de bicicleta, sabe? Para os templos longe, assim. Então, esses dois lugares, assim, são. Mas todos os lugares são maravilhosos, né, gente? É tudo muito lindo. Mas você não chegou a ficar em imersão em nenhum templo, não, né? Eu nem sei se tem Não. isso na Tailândia, se é só na Índia. Então, lá na Tailândia, lá em Chiang Mai, já vi vários relatos, assim, de vários mochileiros que fizeram o retiro do Vipassana, né? Da meditação Vipassana. Ah, sim. Só que quando eu fui pesquisar, tinha uma fila, assim, você tem que reservar um ano antes, sei lá, uma coisa assim. Nossa. Então, e aí eu não consegui. Eu tava até com essa intenção de ficar em Chiang Mai esses 10 dias meditando, mas não consegui, assim. Então, foi uma viagem turística mesmo, sabe? Não consegui fazer Uhum. nenhuma imersão. Mas eu sei que tem essa daí. Só que tem que ser com antecedência. Muita antecedência, né? E como é que você fez o seu planejamento financeiro, sabe? Tanto na primeira quanto na segunda vez. Então, solta, meu cachorro. É, não, não teve tanto planejamento financeiro. Não teve. O que eu fiz. Alguém perguntou, vou até responder essa pergunta. Alguém perguntou qual o primeiro passo, como começar, né? O Aham, primeiro passo aham. é você pesquisar, não tem jeito. Tipo assim, você pode até querer uma viagem menos turística e vivendo mais o lugar, que foi como eu fiz nessa segunda vez. Mas é interessante que vocês pesquisem sobre os lugares para não serem enrolados, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, né? Então, assim, eu pesquisei bastante. E aí eu já sabia mais ou menos a média de preço para as coisas que eu queria fazer, sabe? E também sabia mais ou menos a média de preço para hospedagem, comida, essas coisas. Então eu supus um valor, a minha estratégia foi essa, eu supus um valor por dia, e aí eu falei, tenho que fazer dar, entendeu? Foi meio que isso. Para. Cara, eu acho que eu vou ter que prender o Bartô em algum lugar, porque ele tá atacado aqui.
Então você basicamente, tipo, foi realmente pesquisando e viu, sei lá, acho que US$ 30 por dia dá, por exemplo. Isso, E levou exatamente. essa quantidade. E você Exatamente. levou em dinheiro vivo ou cartão? Como é que funciona assim? Então, eu levei em dinheiro vivo, porque lá muitos lugares não aceitam cartão. Tailândia ainda vai ter lugares que aceitam, em Filipinas também. Laos não tem, sabe? Não tem mesmo. Uhum. Então, quer dizer, até tem nos lugares mais turísticos, mas se você for mais pra dentro, assim, não vai ter. Então, eu levei em dinheiro também porque eu fui em alta de dólar. Quando eu fui a primeira vez, o dólar tava R$ 4 e ano passado tava 3 e pouco, assim. Então, é, o cartão tava muito mais caro. Aí eu falei, ah, não, não tem condição, ah, não tem condição de pagar tudo isso a mais, né, pra ter o cartão. Então eu levei dinheiro Uhum. mesmo, tipo, dinheiro vivo. Entendi. Mas não sei se eu É, indico, não sei se eu indico, gente. Fui furtada nessa segunda viagem de dinheiro. Ah, foi? Fui furtada. Não te contei esse rolê, né? Alguém Não. perguntou perrengues também, vários. Perguntou corrente, perguntou. Todo mundo gosta de saber os perrengues da Ásia, né? Porque a maioria das pessoas passa mal, inclusive, quando vai parar na Ásia, né? Ásia e Peru. Gente, isso é real, tá? Assim, se você for ficar pelo menos um mês na Ásia, você vai ter uma intoxicação. Não tem como, assim, não ter. Não conheci pelo menos alguém que tivesse ficado de boa, assim, com tanto tempo viajando. Eu fiquei mal nas duas vezes. A primeira vez eu peguei uma intoxicação forte, assim, que eu tive até que ir pro hospital. É, e essa segunda vez eu também peguei, no Laos. Na primeira vez foi na Tailândia, na segunda vez foi no Laos. Então, assim, tem que ir preparado para isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tomo remédio, mas eu já fui com os meus remedinhos prontos na bolsa, assim, porque vai rolar. Eventualmente vai Mas rolar. você sabe? Mas você sabe por que que teve essa infecção? Essa, tipo, sei lá, foi uma comida estragada? Nem ideia. Cara, é porque lá, comida de rua lá é um pouco complicado, né? Tipo, em relação a higiene mesmo. Higiene. Em relação à higiene. Então, não só comida de rua, na verdade. Alguns restaurantes também. A primeira vez eu fui com um amigo que ele também só comia em restaurante, assim. Só que aí ele acabou passando mal de comer em restaurante. Então assim, não Entendi. tem. Ai, ficou Ah. muito embaçado agora. Não tem muito como saber isso. Acho que você tem que ir preparado mesmo pra quando acontecer, sabe? Porque provavelmente vai. Uhum. E aí, essa primeira Entendi. vez, vou contar esse perrengue, que foi um rolê gigante. Eu vou falar um pouco também sobre assistência médica. Tem que fazer, gente. Seguro de viagem. Tem que fazer para a Ásia. Não tem como não fazer. E a primeira vez eu precisei usar, né? Porque eu peguei essa infecção. E aí a pessoa que estava me acompanhando na viagem pegou essa mesma infecção, só que foi muito intensa, assim, para ele, sabe? Então, a gente teve que procurar mesmo o hospital e a gente estava num lugar que era, tipo assim, muito roots, uma ilha. Railay Beach, para quem está pesquisando. Do lado de Railay tem uma parte da. Não é uma ilha, na verdade, é continental, mas tem uma parte de Railay que é mais roots, assim, esqueci o nome. E aí ficamos nesse lugar. E aí, pra gente chegar lá em Railay, que era o centro, e tinha só uma agência, não, uma um negócio de saúde, né? Tipo um posto, assim. Ah, Tinha que fazer uma trilha de 15 minutos para chegar nesse lugar. Então a gente, passando mal, teve que tipo, andar 15 minutos para conseguir chegar em alguma coisa. E aí, quando chegou lá, a gente foi transferido de barco para o continente, né? Tipo, para a cidade mesmo, para a capital. Foi uma rolê. E aí, quando a gente chegou lá no hospital, né? Que era maior, a gente descobriu que era um scam, né? Que era um esquema, assim, tipo, que era uma. Sim, era um hospital, assim, meio fajuto. A gente jogou na internet, assim. Cara, foi mó rolê isso daí. Foi mó rolê, mó rolê. Que eles queriam, tipo, eles têm a intenção de. Eles te deixam lá pro seu seguro pagar, né? Tipo, pra eles. E aí a gente caiu nessa furada, né? 20 aninhos de idade. Não sabia das coisas, aí caímos nessa furada. Então, cuidado.
Isso é importante ter cuidado nessas ilhas, assim, pesquisar, tipo, porque a gente ficou desesperado, né? Os dois com 20 anos, sozinhos, a gente estava sozinha nesse momento da viagem, sozinhos, tipo, passando mal numa ilha, sabe? Então a gente foi para o primeiro lugar que apareceu. Então é interessante entrar em contato com o seguro, né? E ver algum lugar que eles indicam, né? Ou então pesquisar sobre o hospital mesmo no Google, que nem a gente fez. Porque isso é uma questão bem séria, assim. Aí vocês contrataram tipo, o plano de saúde, né? O seguro-saúde aqui no Brasil ainda, né? Sim, contrata um seguro de saúde daqui do Brasil. Esqueci o nome agora do que eu contratei, mas eu gostei bastante, só que eu esqueci agora o nome. Mas tem uns bem famosos, assim. Tem uns bem famosos. E se não tivesse esse seguro, é muito caro o atendimento lá? Ou é porque, sei lá, não tem como, né? Ai. Internacional, alguma coisa assim? Então, depende do lugar que você tá, né? Se você estiver em Bangkok, provavelmente vai ter assistência médica ali, sabe? Vai ter um hospital. Agora, onde a gente estava, sabe? Por exemplo, nessa parte aí de Railé, não tinha hospital. Tinha esse negócio aí perto, que era um postinho, né, minúsculo. Então, e muito menos saúde pública, né? Não tinha isso lá. Então a opção era isso, porque o meu tratamento foi caríssimo, porque a gente pegou estorno, né? Então, assim, foi caríssimo o tratamento. Então, é importante você ter o seguro, porque se você tiver que usar, que nem eu tive, cara, eu vou prender ele só um minuto. Se você tiver que usar, vai ficar muito caro. Vai à Deu, sei lá. falência. Não, vai à falência. Foi tipo assim, R$ 5.000. Foi uma coisa assim. Só de um dia dormindo lá, sabe? No hospital. Uhum. Então, Imagina sendo uma coisa mais séria mesmo, né? Que tu fica pois vários dias, é. tipo, 3. E o seguro, eu lembro que eu paguei, eu não sei, na época, a primeira viagem, né, que já tem